Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para deixar um devocional para as nossas vidas. Faz tempinho que eu não venho trazer uma palavra de Deus aqui pelo YouTube e coube a Deus me direcionar a uma palavra para mim e para você. Eu queria estar lendo uma palavra de lembrete e de despertamento para você que ama Jesus Cristo, você que vai nos cultos, você que congrega, você que está parado, está desanimado, você que está triste ou decepcionado com alguma coisa ou com pessoas. Esta palavra o Senhor quer que você escuta neste momento e nesta hora. A palavra se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo de número 20. Evangelho segundo escreveu Mateus 28, 20, que diz assim a palavra de Deus: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quem falou isso? O meu e o seu Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está dando instruções para uma grande comissão para os seus discípulos. Jesus Cristo, Ele alerta e ensina e instrui seus discípulos sobre a dificuldade que eles teriam ou iam passar para propagar o Evangelho da salvação. Jesus Cristo, finalizando, dá uma palavra de esperança e de ânimo, dizendo para eles que era assim, para eles ensinar e guardar. Não era simplesmente ensinar, mas guardar tudo aquilo que o Senhor tinha mandado ou ensinado a eles. E para eles não ficar desanimados, o Senhor falou algo muito interessante, que talvez você que esteja lutando ou passando uma dificuldade, você se esquece disso. Ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos. Não é só um dia, não é só uma semana, não é um mês, não é um ano. Todos os dias até a consumações dos séculos. Enquanto a trombeta não tocar, Ele estará com você. Enquanto você não partir com o Senhor ou não dormir com o Senhor, Ele estará com você. Mas a grande preocupação do nosso Jesus Cristo, através daquilo que o Espírito Santo está ministrando agora aos meus pensamentos, é uma pergunta interessante. Jesus, Ele fala: eu estarei convosco. E a pergunta do Espírito é: e vocês estarão comigo todos os dias? E por que eu sou direcionado a falar isso? Porque infelizmente eu ouço e vejo muitas pessoas deixando de buscar, de manifestar a presença de Deus e abandonando a sua fé em Cristo Jesus por problemas e dificuldades dentro das igrejas, fora das igrejas, muitas das vezes colocando os seus olhos e a sua esperança nos homens e se esquecendo que a minha e a sua esperança tem que ser Jesus Cristo. E quando nós olhamos muito para homens, e quando nós
idolatramos muito as nossas placas de igrejas, quando nós idolatramos nossos templos, as nossas igrejas, quando nós idolatramos os nossos pastores, mestres, tenha toda a certeza, teremos decepções. Por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, nós somos falhos, imperfeitos, mas todavia sobre nós existe um Deus perfeito que tem poder de capacitar nossas imperfeições. Então, quando eu e você adentrar numa casa do Senhor, ou quando eu e você for fazer a vontade de Deus, principalmente começa a olhar para a cruz, olhar para Jesus. Não foi o seu pastor, não foi o seu líder, não foi os obreiros que te chamou, foi Jesus Cristo. A palavra diz no Antigo Testamento: e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu e você somos joias raras, peculiar do Senhor. E é por isso que a preocupação do Senhor Jesus Cristo nesses últimos tempos, últimos dias, antes da trombeta tocar, é se eu e você vamos permanecer na presença do Senhor, independente das lutas, dificuldades que eu e você passaremos. Lembrando que o Evangelho de Cristo, que não é o Evangelho de somente receber, como muitos pensam e infelizmente muitos ensinam. Primeiramente, a palavra diz que é melhor dar do que receber. Em outras palavras, dizendo, é melhor você se entregar por completo e dizer: Senhor, eu vivo na sua dependência. A minha vida, a minha casa, o ministério que eu tenho, a igreja que eu estou é sua. Quando nós entendemos isso, tenha toda certeza. Pode vir lutas, dificuldades, doenças contra a minha e a sua vida, mas nós não podemos tirar os nossos olhares do nosso meigo nazareno Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele não promete facilidades, mas promete, sim, vida eterna para aquele que for fiel. E muitas das vezes fiel até a morte. É por isso que o Senhor, ele dá esta palavra de despertamento e de esperança para mim e para você. E sabe por quê? Porque ele sabia que muitos, infelizmente, durante a caminhada com Cristo, não com a religiosidade, mas com Jesus Cristo, iriam parar, iriam desanimar, iriam retroceder. E é por isso que naquela época ele dá esta palavra de ânimo, dizendo assim: e eu estarei convosco todos os dias. A hora que você precisar, eu estarei com você. Quando você estiver derramando uma lágrimas nos seus olhos, as minhas mãos, sem você notar e perceber, estará enxugando os seus olhos. Quando você estiver uma crise de ansiedade, ou a opressão, a depressão tentar invadir o seu coração e o seu corpo, tenha toda certeza, dentro de você e dentro de mim existe a pessoa do Espírito Santo que vai combater e lutar contra tudo isso. Porque ele fez esta promessa. E sabe aonde essa promessa se cumpre? Em Pentecoste. Quando a igreja reunida, as pessoas reunidas, esperando esta promessa, e a descida do Espírito desce e enche todo o cenáculo. E esse mesmo Espírito, ele está dentro de mim e dentro de você. Mas sabe, infelizmente, muitas das vezes nós deixamos as nossas lutas ser maior que o Deus que chamou nós. E quando nós deixamos as lutas direcionar as nossas vidas, nós se decepcionamos e muitas das vezes as pessoas desistem daquilo que o Senhor chamou. E eu não estou falando da obra que o Senhor chamou na sua vida, não estou chamando do seu cargo eclesiástico, não estou dizendo sobre o seu cargo eclesiástico, não estou dizendo
sobre um trabalho que o Senhor abriu para você. Estou dizendo, você está desistindo da sua salvação. O Senhor, simplesmente resumindo, dizendo, você não está dando crédito pelo sacrifício da cruz que eu fiz por você. Porque se você desse crédito ao sacrifício que eu fiz por você na cruz do Calvário, você não parava, você não desistia. E por mais que você entra em igrejas e você diz assim, essa igreja tem problema, tem dificuldade de uma coisa, eu quero que você fique escandalizado. Todas as igrejas, sem exceção, são imperfeitas e falhas. Por quê, pastor? Porque eu e você estamos dentro dela e nós somos seres humanos falhos e limitados. Mas, porém, o dono das igrejas ainda é Jesus. E Ele é perfeito. E se você vai na intenção de adorar aquele que é perfeito e fiel, tenha toda certeza, Ele vai me aperfeiçoando e te capacitando todos os dias. Então não desista. Não desista daquilo que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou você para ser uma voz que clama no meio do deserto. O Senhor te chamou para você tirar as pessoas que estão em meio a cativos, pessoas que estão presas espiritualmente ou fisicamente. O Senhor te chamou para você fazer a vontade dEle. Não deixe as circunstâncias, as dificuldades dizer que você não pode, que você não consegue. E eu vou te dar um exemplo. Eu poderia dizer isso. Eu não consigo e eu não posso. Mas eu sei da onde Deus me tirou. E é por isso que na minha mente, nos meus pensamentos, por mais que venha o desânimo e muitas vezes a tristeza por algumas coisas que eu contemplo, isso não é um combustível que vai me levar a parar. Isso vai me levar a prosseguir. Por quê, pastor José? Porque o meu Senhor Jesus Cristo, Isaías 53, Ele foi como ovelha muda ao matadouro e não abriu a boca. E Ele carregou o meu e o seu pecado e não abriu a boca. O sofrimento de Jesus trouxe para mim e para você benefícios de viver uma vida nova com Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, que vai tirar um tempo para escutar esta mensagem do céu, não pare, não retroceda, não desista. Por quê? Porque se você parar, a sua casa para. Se você parar, as pessoas que estão te observando, vizinhos e amigos, não vão ter a vontade ou a intenção de ir na igreja que você vai. Se você parar ou desistir, tenha toda certeza e convicção, o céu se entristece e o inferno se alegra. Então, escute a voz do Senhor. Escute esta palavra que o próprio Jesus falou, não somente para os seus discípulos, mas para você que é discípulo de Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Que privilégio é esse? De ter o Senhor através da pessoa do Espírito Santo, todos os dias comigo e contigo. O ouro, a prata, o dinheiro, o bom salário, a porta de emprego aberta, a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor igreja, o melhor cargo eclesiástico, a posição social dentro da sociedade, isso não é nada perto da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. E Ele cumpriu a promessa, e lembra, você fez muitas promessas, assim como eu, ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos cumprir. E uma das promessas que o Senhor quer que eu e você cumprimos é permanecer com Ele até os confins dos séculos, ou até quando a trombeta tocar.
Que Deus abençoe você com esta mensagem direta do Papai e que você possa guardar no seu coração, meditar e entender que há uma esperança no meio de tanta desesperança que existe no mundo. Você sim tem a capacidade, através de Cristo Jesus, de ajudar e socorrer pessoas sem olhar para os seus problemas, mas olhando para a solução que é Cristo Jesus. Um grande abraço do seu amigo Pastor José Biratã. Que Deus abençoe esse início de semana em nome de Jesus. Amém e amém.